Ele, Daniel, hoje falido, abatido, irreconhecível, entra para entregar currículos como garçom. No fundo do salão, Lara e dois meninos idênticos de 13 anos, rindo e batendo os copos de refrigerante, comemorando algo. Os gêmeos têm o mesmo formato de queixo dele, o mesmo fio de cabelo rebelde, o mesmo sorriso enviesado. Daniel paralisa. A pasta de currículos cai, folhas voam pelo chão. Um deles sussurra para o outro: "Mãe, quem é aquele moço que não para de olhar para a gente?" Lara segue o olhar dos filhos. Congela. Você perdoaria alguém que te destruiu no pior momento da sua vida? Comente aqui e já deixa o like. O cheiro do café expresso, misturado com perfume caro, impregnava o escritório no último andar. Daniel Carvalho ajustava o nó da gravata italiana enquanto observava São Paulo lá embaixo, através do vidro blindado. Aos 33 anos, ele comandava um império de construtoras que erguia arranha-céus por toda a cidade. Cada tijolo colocado era uma vitória. Cada contrato assinado era mais um degrau na escada que ele havia construído com as próprias mãos. O interfone zumbiu. "Senhor Carvalho, a senhorita Lara está aqui", anunciou a secretária com aquele tom respeitoso que ele tanto apreciava. Daniel sorriu de lado. Lara sempre chegava pontualmente às 7 da manhã para limpar seu escritório, com aqueles movimentos silenciosos e eficientes que ele havia começado a notar nas últimas semanas. "Pode mandar entrar." A porta se abriu e Lara deslizou para dentro, carregando seu carrinho de limpeza. 21 anos, cabelos castanhos presos num rabo de cavalo simples, uniforme azul marinho impecável, apesar do tecido desgastado. Ela evitava o olhar dele, como sempre, concentrada em sua rotina meticulosa. Daniel observou a curva delicada do pescoço dela enquanto ela se abaixava para limpar a mesa de centro. "Bom dia", murmurou ela, sem levantar os olhos. "Bom dia, Lara." Ele saboreou o nome na língua. "Você parece diferente hoje." Ela parou por um segundo, as mãos tremendo quase imperceptivelmente sobre o pano de limpeza. "Estou bem, senhor." Daniel se aproximou, seus sapatos de couro italiano fazendo um som seco contra o mármore. O perfume dela era singelo, talvez apenas sabonete, mas havia algo na forma como ela respirava que despertava algo primitivo nele. Nas últimas 2 semanas, aquelas manhãs haviam se tornado o melhor momento do seu dia. "Lara", ele disse, a voz mais baixa. Ela finalmente olhou para ele, e Daniel viu nos olhos castanhos uma mistura de medo e algo mais que ele não conseguia decifrar. "Vem aqui." Ela hesitou, mas obedeceu. Quando estavam próximos o suficiente para ele sentir o calor emanando da pele dela, Daniel estendeu a mão e tocou o rosto dela suavemente. A textura era mais macia do que ele havia imaginado. "Senhor Carvalho, eu preciso trabalhar", ela sussurrou, mas não se afastou. "Trabalha depois." Ele a beijou, sentindo-a derreter contra ele por um momento antes de se entregar completamente. O gosto dos lábios dela era doce, inocente, completamente diferente das mulheres sofisticadas com quem ele costumava sair. 2 semanas se passaram como num sonho febril. Lara chegava mais cedo, ficava mais tarde. Conversavam sobre coisas simples, a família dela no interior, os sonhos de Daniel de expandir os negócios para outros estados. Ele descobriu que ela estudava à noite, sonhava em ter seu próprio restaurante um dia. Ela descobriu que por trás de toda aquela arrogância empresarial, ele tinha momentos de vulnerabilidade que compartilhava apenas com ela. Mas na manhã de sexta-feira, tudo mudou. Lara entrou no escritório e Daniel percebeu imediatamente que algo estava errado. O rosto dela estava pálido, as mãos tremiam enquanto organizava os produtos de limpeza. Ela evitava o olhar dele mais do que o usual. "O que foi?"
Perguntou ele, largando os documentos que estava revisando. Lara respirou fundo, como se estivesse reunindo coragem. Daniel, eu preciso conversar com você. O tom formal a fez soar estranha, distante. Ele franziu a testa. Conversar sobre o quê? Eu fiz uns exames. Ela engoliu seco. Estou grávida. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Daniel sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. As palavras ecoaram na sua mente, mas ele não conseguia processar completamente o significado. Grávida, ele repetiu, a voz saindo estranha, como se não fosse sua. De 2 meses, ela confirmou, as lágrimas começando a brilhar nos olhos. Eu sei que isso não estava nos planos, mas... Planos! Daniel explodiu, a realidade finalmente atingindo-o como um soco no estômago. Que planos? Você acha que eu tenho planos com uma faxineira? O rosto de Lara como se ela tivesse levado um tapa. Daniel, por favor, não. Ele começou a andar de um lado para o outro, as mãos nos cabelos. Isso não pode estar acontecendo. Eu tenho uma reputação a zelar, uma empresa, um noivado para anunciar na próxima semana. Noivado? A voz dela saiu como um sussurro quebrado. Com Valentina Moreira, filha do dono da Moreira Empreendimentos. Foi arranjado pelas famílias há meses. Você não pode aparecer agora com essa história. Lara se apoiou na mesa, as pernas bambeando. Que história? Estou falando de um bebê, Daniel. Do nosso bebê. Nosso? Ele girou para encará-la, os olhos injetados de raiva e pânico. Escuta aqui, sua aproveitadora. Esse lixo na sua barriga não é meu. Você quer é dinheiro, não é? Aparece aqui fingindo que está grávida para tentar me chantagear. Lara recuou como se tivesse levado um tiro. Você sabe que não é mentira. Você sabe que eu não sei de nada. Daniel gritou, perdendo completamente o controle. Quantos homens você anda saindo por aí? Você acha que eu nasci ontem? As lágrimas agora corriam livremente pelo rosto dela. Como você pode dizer isso? Depois de tudo que o quê? Você acha que algumas semanas de diversão significam alguma coisa? Você é uma empregada, Lara. Eu, prégada. Você limpa merda para ganhar a vida. E agora quer subir na vida às minhas custas? Daniel abriu a gaveta da mesa com violência e pegou um maço de notas. Jogou o dinheiro aos pés dela, algumas cédulas voando pelo ar. Toma, pega essa grana e resolve o seu problema longe de mim. E não ouse mais pisar neste prédio. Você me ouviu? Lara olhou para o dinheiro espalhado no chão, depois para ele. Seus olhos estavam vermelhos. Mas havia algo novo ali, uma dureza que ele nunca tinha visto antes. Eu nunca pedi nada de você, ela disse, a voz trêmula mas firme. Eu só vim te contar porque achei que você tinha o direito de saber. Pois agora você já contou, pode ir embora. Lara se abaixou lentamente e pegou apenas uma nota, a menor de todas. Olhou para Daniel uma última vez. Você vai se arrepender disso pelo resto da vida, ela disse, a voz quebrada. Não do dinheiro que você está jogando fora, mas de ter chamado seu próprio filho de lixo. E saiu, deixando o restante do dinheiro no chão. Daniel ficou parado no meio do escritório, respirando pesado, o coração batendo descompassado. Olhou para as notas espalhadas e, por um momento, algo dentro dele gritou que estava fazendo a coisa errada. Mas o orgulho, a raiva e o medo do que isso significaria para sua vida cuidadosamente planejada abafaram qualquer vestígio de consciência. Ele pegou o telefone e discou para o setor de recursos humanos. Alô, quero que demitam imediatamente a funcionária da limpeza Lara. Não me interessa o sobrenome. Inventem uma desculpa qualquer. E não quero mais vê-la em nenhuma propriedade da empresa. Desligou o telefone e voltou para a janela, tentando recuperar o controle. Lá embaixo,
São Paulo continuava sua rotina frenética, indiferente ao fato de que em uma sala no 52º andar, um homem acabara de destruir 2 vidas de uma vez só, sem nem sequer perceber que uma delas era a sua própria. O som da chuva contra o vidro da rodoviária ecoava como balas numa guerra silenciosa. Lara puxou a jaqueta fina sobre a barriga, que ainda não mostrava os sinais da gravidez, mas que ela tocava instintivamente, como se quisesse proteger a vida que crescia dentro dela das rajadas de vento frio que entravam pela porta automática, cada vez que alguém passava. 3 dias haviam se passado desde aquela manhã no escritório. 3 dias desde que sua vida inteira desmoronou como um castelo de cartas. A demissão veio no mesmo dia por telefone, com uma desculpa esfarrapada sobre reestruturação do quadro de funcionários. Lara sabia exatamente de onde vinha a ordem, mas não teve forças para lutar. Ainda estava processando as palavras que Daniel tinha gritado. Esse lixo na sua barriga não é meu. As palavras ecoavam na sua mente como uma sirene que não parava. Lixo. Ele tinha chamado seu filho de lixo. O estômago roncou alto, lembrando-a de que não comia nada consistente desde ontem. Com os poucos reais que restavam da nota que pegou do chão do escritório, comprou um pão na lanchonete da rodoviária e um copo de leite morno. Cada gole era uma pequena vitória contra o desespero que ameaçava engoli-la inteira. Desculpa, mas você não pode ficar aqui dormindo de novo. Lara levantou os olhos e viu o segurança, um homem de meia idade com expressão cansada, mas não cruel. Era a segunda noite que ela tentava dormir nos bancos da rodoviária. Na primeira conseguiu algumas horas de sono inquieto entre as 2 e as 5 da manhã. Hoje, nem isso. Eu sei, murmurou ela, juntando suas poucas coisas numa sacola plástica. Desculpa. Olha, moça. O segurança olhou para os lados e se aproximou. Você tá com cara de quem tá passando sufoco. Tem alguma família? Alguém que você pode procurar? Lara pensou na mãe, lá no interior de Minas. Dona Conceição trabalhava como doméstica numa fazenda e mal conseguia sustentar a si mesma. Como explicar que estava grávida, sem emprego, sem casa? Como contar que tinha se envolvido com um homem casado que a humilhou da pior forma possível? Não tenho ninguém aqui em São Paulo, respondeu honestamente. O segurança suspirou e tirou uma nota amassada do bolso. Toma, compra um lanche e... sei lá, procura a assistência social amanhã. Eles devem ter algum lugar. Lara olhou para o dinheiro, as lágrimas queimando os olhos. A bondade de um estranho após tanta crueldade quase a fez desmoronar ali mesmo. Obrigada, sussurrou. Vai ficar tudo bem, disse ele sem muita convicção. Sempre fica. Ela saiu na madrugada chuvosa, sem destino certo. Caminhou pelas ruas desertas, até que o corpo não aguentou mais. Sentou numa marquise qualquer, encolheu as pernas e tentou dormir, tremendo de frio e medo. Foi ali que Dona Mercedes a encontrou na manhã seguinte. Meu Deus do céu, menina, o que você está fazendo aí? Lara abriu os olhos e viu uma mulher negra de uns 60 anos, cabelos grisalhos presos num coque, avental florido por cima de uma roupa simples. O rosto redondo expressava uma preocupação genuína que Lara não via há dias. Eu não tenho onde ficar, admitiu, a voz rouca. Dona Mercedes se abaixou, ignorando o peso da idade nos joelhos. Você está doente? Machucada? Não, senhora. Só sem ter onde ir mesmo. A mulher estudou o rosto de Lara por um longo momento, como se estivesse lendo sua alma. Você come quando pela última vez? Lara tentou lembrar. Ontem à noite, um pão. Jesus Cristo! Dona Mercedes estendeu a mão. Vem comigo. Não vou deixar ninguém morrer de fome na minha porta. Senhora, eu não quero incomodar. Incomoda nada. Eu sou Mercedes, mas todo mundo me chama de Dona Merce. E você? Lara. Pois então, Lara,
Vamos que eu vou fazer um café que vai esquentar essa alma gelada. A casa de Dona Mercedes era pequena, mas tinha um calor que Lara não sentia há muito tempo. Cheiro de café fresco, pão caseiro, sabão de coco e algo indefinível que só lares verdadeiros possuem. A sala minúscula tinha um sofá desbotado, uma televisão antiga e fotografias de família espalhadas pelas paredes. "Senta aí que eu vou esquentar a comida", disse Dona Mercedes, desaparecendo na cozinha. Lara se acomodou no sofá e, pela primeira vez em dias, sentiu os músculos relaxarem. Observou as fotos na parede. Casamentos, formaturas, crianças sorrindo. Uma família grande e feliz que claramente amava aquela mulher que acabara de salvá-la da rua. "Aqui." Dona Mercedes voltou com uma bandeja. Pão quente, manteiga, queijo, uma caneca fumegante de café com leite e um prato de feijão tropeiro que cheirava a paraíso. Lara comeu em silêncio, cada garfada sabendo melhor que a anterior. Dona Mercedes se sentou ao lado, observando com satisfação maternal. "Agora conta para mim o que aconteceu", disse quando Lara terminou de comer. E Lara contou. Não todos os detalhes, a vergonha era grande demais, mas contou sobre o emprego perdido, sobre estar grávida e sozinha, sobre não ter para onde ir. Dona Mercedes ouviu em silêncio, apenas assentindo de vez em quando. "E o pai da criança? Ele disse que não era filho dele", murmurou Lara, as lágrimas voltando. "Diz que era lixo." O rosto de Dona Mercedes se endureceu. Que tipo de homem fala uma coisa dessas? Um homem rico, importante. Eu era só a faxineira dele. Faxineira, professora, doutora, tanto faz. Filho é filho e toda criança merece ser amada. Dona Mercedes pegou a mão de Lara. "Escuta uma coisa, menina. Eu criei 5 filhos sozinha depois que meu marido morreu. Não foi fácil, mas todos se formaram, casaram, estão bem na vida. Sabe por quê? Porque mãe que presta dá um jeito. Sempre dá." Lara soluçou. "Eu não sei se vou conseguir." "Vai sim. E sabe como eu sei? Porque você está aqui lutando em vez de ter desistido. Isso já é meio caminho andado." Dona Mercedes se levantou e foi até um armário pequeno. Voltou com um envelope amarelado. Eu estava guardando isso aqui há um tempo. É uma proposta de trabalho que apareceu, mas eu já estou muito velha para aceitar. Talvez sirva para você." Lara abriu o envelope. Era uma carta de uma família italiana, os Benedetto, procurando uma cozinheira para trabalhar no seu restaurante familiar. Não pagava muito, mas oferecia moradia numa kitnet nos fundos. "Dona Mercedes, eu não sei cozinhar comida italiana." A mulher riu. "Menina, você aprende. Eu posso ensinar o básico e o resto você pega no dia a dia. O importante é que você vai ter um teto sobre a cabeça e um trabalho honesto." Naquela tarde, Dona Mercedes ligou para os Benedetto e explicou a situação. Enzo, o patriarca da família, era um homem pragmático que precisava de ajuda na cozinha e não se importava em ensinar alguém disposto a aprender. "Pode mandar ela amanhã para conversarmos", disse ele no telefone. Lara passou a noite na casa de Dona Mercedes, dormindo no quarto de hóspedes que cheirava a alfazema. Pela primeira vez em uma semana, teve um sono profundo e reparador. No dia seguinte, conheceu a família Benedetto. Enzo era um homem robusto de uns 50 anos, com sotaque carregado e mãos enormes que faziam a massa do macarrão dançar. Maria, sua esposa, era doce e maternal, do tipo que alimenta qualquer pessoa que entre pela porta da sua cozinha. "Você tem experiência com cozinha?" perguntou Enzo. "Aprendi com a minha mãe a fazer comida simples, mas posso aprender qualquer coisa que vocês ensinarem." Enzo e Maria trocaram olhares. "Experimenta fazer um molho de tomate simples", pediu Maria, indicando os ingredientes. Lara cozinhou como se sua vida dependesse disso, e, de certa forma, dependia. Refogou a cebola até ficar dourada, adicionou o alho, os tomates, temperos.
O cheiro que se espalhou pela cozinha fez Enzo sorrir pela primeira vez. Bom, não é perfeito, mas tem alma. Isso não se ensina. Ele estendeu a mão. Bem-vinda à família, Lara. A kitnet nos fundos era minúscula. Uma cama, um armário pequeno, um banheiro minúsculo. Mas tinha uma janela que dava para o quintal, onde Maria plantava manjericão e orégano. Tinha cheiro de comida boa vindo da cozinha. Tinha paz. Na primeira noite no seu novo lar, Lara se deitou na cama estreita e colocou a mão na barriga. Oi, bebê, sussurrou. Ou bebês. Não sei ainda quantos vocês são, mas escuta só. Aquele homem pode ter chamado vocês de lixo, mas ele está errado. Vocês não são lixo. Vocês são a coisa mais preciosa que já me aconteceu. E eu prometo que vou dar tudo de mim para vocês terem a vida que merecem. 2 meses depois, o ultrassom revelou que eram gêmeos. 2 meninos que se mexiam inquietos na barriga dela, como se estivessem com pressa de chegar ao mundo. Gêmeos, gritou Maria quando Lara contou. Que bênção! Enzo, vem ver, nossa Lara vai ter gêmeos. A família Benedetto a adotou como filha. Ensinaram-na não apenas a cozinhar, mas a viver de novo. A rir, a sonhar, a acreditar que o futuro podia ser melhor que o passado. Quando os meninos nasceram numa madrugada fria de setembro, foram Lucas e Luca, nomes que ela escolheu porque significavam luz. Enzo chorou mais que ela na primeira vez que segurou os bebês. Eles são perfeitos, disse ele, a voz embargada, igualzinhos à mãe. Mas Lara viu outras semelhanças nos rostinhos pequenos, o formato do queixo, o jeito como franziam a testa quando dormiam. Os cabelos escuros, com aquele único fio rebelde na frente. Características que pertenciam a um homem que os havia rejeitado antes mesmo de existirem. Ela beijou a testa de cada um dos filhos e sussurrou. Vocês nunca serão lixo. Vocês são tudo o que eu sempre quis. 13 anos. 13 anos que mudaram tudo. O sol da manhã entrava pela janela da cozinha do sabor da casa. E Lara sorriu ao ver Lucas concentrado numa receita nova de nhoque. Aos 13 anos, o menino tinha mãos firmes e instinto natural para temperos, como se tivesse nascido para aquilo. Do outro lado da bancada, Luca ensaiava uma coreografia que inventara para animar as crianças na festa de aniversário que eles cateriam no fim de semana. Mãe, você acha que ficou bom o molho? Perguntou Lucas, oferecendo uma colher para ela provar. Lara experimentou e fechou os olhos, saboreando. Perfeito. Você tem um dom, meu filho. Igual a você, disse ele, sorrindo daquele jeito tímido que sempre derretia o coração dela. E eu também tenho dom, brincou Luca, parando de dançar. Você tem o dom de alegrar qualquer ambiente, respondeu Lara, bagunçando o cabelo dele. E de comer todo o nhoque antes da gente conseguir servir para os clientes. O buffet que ela construiu com as próprias mãos havia se tornado referência no bairro. Começou pequeno, apenas ela trabalhando na cozinha dos Benedetto, atendendo alguns eventos familiares. Mas a comida dela tinha algo especial. Talvez fosse o carinho que ela colocava em cada prato, ou a necessidade de provar para si mesma que podia criar algo bonito depois de ter sido destruída. Dona Mercedes aparecia todo domingo para almoçar e contar fofocas do bairro. Lara, você precisa ver como aquela mulher fala bem de você na feira. A Lara do buffet é um anjo, ela disse. Salvou o casamento da minha filha com aqueles docinhos. Lara ria, mas por dentro sabia que cada elogio era uma pequena vingança contra as palavras de Daniel. Cada cliente satisfeito provava que ela não era lixo, que vale alguma coisa, que podia construir uma vida digna para seus filhos. A casa própria veio 5 anos antes. Uma construção simples, mas com um quintal grande, onde os meninos podiam jogar bola, e ela plantava temperos frescos.
Lucas e Luca tinham cada um seu quarto, suas bicicletas, seus sonhos guardados em gavetas organizadas. Mãe, a senhora Carla ligou, disse Luca, entrando na cozinha com o telefone na mão. Quer que você faça o buffet do aniversário de 15 anos da neta dela. Vai ser festa grande. Lara secou as mãos no avental e pegou o telefone. Conversou sobre cardápio, decoração, quantidade de convidados. Quando desligou, Lucas a observava com admiração. Como você consegue lembrar de todos esses detalhes? Perguntou ele. Porque é importante para as pessoas, respondeu ela. E quando você faz algo importante para alguém, você faz com amor. Foi assim que você fez a gente? Perguntou Luca, de repente sério. Lara parou o que estava fazendo. Essa pergunta surgia de vez em quando, de formas diferentes, mas sempre carregada da mesma curiosidade sobre o pai que eles nunca conheceram. Vocês foram feitos com todo o amor do mundo, disse ela, sentando na banqueta entre os dois. E continuam sendo amados todo dia. Mas e o nosso pai? Insistiu Lucas. Porque ele nunca vem nos ver? Lara respirou fundo. Essa conversa ia chegar uma hora ou outra. Às vezes, filhos, as pessoas fazem escolhas que machucam. O pai de vocês, ele escolheu não fazer parte da nossa família. Ele não gosta da gente? Perguntou Luca, os olhos marejando. Não é sobre gostar ou não gostar, explicou Lara, puxando os dois para um abraço. Ele não nos conhece. Se conhecesse, saberia que está perdendo os meninos mais incríveis do mundo. Você ainda gosta dele? Perguntou Lucas. Lara pensou na pergunta. Depois de todos esses anos, Daniel era quase um fantasma. Alguém que existiu num momento doloroso da vida dela, mas que não tinha poder sobre quem ela se tornara. Não, meu amor, eu não sinto nada por ele, mas sou grata. Grata? Porque se ele não tivesse saído da nossa vida, vocês poderiam ter crescido achando que era normal machucar as pessoas. E vocês são gentis, carinhosos, respeitosos, são tudo o que ele não era. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Daniel Carvalho olhava para as pilhas de cartas de cobrança espalhadas sobre a mesa do que um dia foi seu escritório de sonhos. O espaço luxuoso havia sido reduzido para uma salinha apertada num prédio comercial decadente. O cheiro de café caro foi substituído pelo odor de mofo que subia pelas paredes descascadas. O casamento com Valentina durou exatos 2 anos. Tempo suficiente para ela descobrir que ele havia desviado dinheiro da empresa para sustentar o padrão de vida que ambos julgavam necessário. A separação foi um massacre público. Ela ficou com metade do que restava. Os advogados ficaram com a outra metade. Os sócios que ele julgava leais desapareceram como ratos, abandonando um navio. Os contratos foram rescindidos um a um, as obras paralisadas. O nome Carvalho Construções virou sinônimo de calote no mercado. Senhor Daniel, disse Robson, seu antigo motorista que agora trabalhava como seu único funcionário. Chegaram mais 3 notificações do tribunal. Daniel nem se deu ao trabalho de abrir. Sabia o que diziam. Dívidas, mais dívidas, prazos que ele não conseguiria cumprir. Robson, me fala uma coisa, disse ele, a voz cansada. Como é que a gente cai tão fundo assim? Robson, homem simples, mas sábio, coçou a cabeça. Patrão, eu sempre escutei minha avó dizer que quando a gente planta vento, colhe tempestade. O que isso quer dizer? Significa que as coisas que a gente faz voltam pra gente mais cedo ou mais tarde. Daniel pensou nas palavras. Quantas pessoas ele havia humilhado ao longo dos anos. Quantos funcionários demitiu sem piedade. Quantas pequenas crueldades cometeu porque se sentia poderoso o suficiente para isso. Mas era mais fácil culpar a economia, os sócios traidores, a má sorte. Naquele mesmo dia, Lara estava no supermercado com os meninos, comprando ingredientes para um jantar especial.
Lucas havia tirado nota máxima em matemática. Luca ganhara o concurso de redação da escola. Era dia de comemoração. Posso escolher a sobremesa? Pediu Luca. Pode, mas nada muito doce. Vocês têm treino amanhã cedo. Os meninos correram para o corredor dos doces e Lara aproveitou para pegar alguns itens na lista. Foi quando esbarrou com uma mulher elegante na seção de queijos importados. Com licença, disse Lara educadamente. A mulher se virou e Lara teve um sobressalto. Era Valentina, ex-esposa de Daniel. Mesmo depois de todos esses anos, seu rosto estava gravado na memória de Lara. Ela via fotos dele nos jornais sociais da época, sempre ao lado daquela mulher loira e altiva. Valentina também a reconheceu. Seus olhos se estreitaram por um momento. Depois se encheram de uma curiosidade quase mórbida. Você é a Lara, não é? Lara hesitou. Sou. Eu sou Valentina, a ex-mulher de Daniel. Eu sei quem você é. Valentina olhou ao redor e baixou a voz. Posso te fazer uma pergunta indiscreta? Pode perguntar. Os seus filhos, eles são do Daniel? Lara sentiu o sangue gelar, mas manteve a expressão neutra. Por que a pergunta? Porque quando eu soube da sua existência, anos atrás, e vi as idades dos meninos... Valentina pausou. E agora, vendo eles ali, a semelhança é impressionante. Lara olhou para onde Lucas e Luca discutiam entre chocolate e pudim, rindo alto, completamente alheios à conversa das duas mulheres. Não sei do que você está falando, disse Lara friamente. Valentina sorriu, mas não era um sorriso gentil. Olha, eu não tenho mais nada a ver com aquele homem, mas se eu fosse você, correria atrás dos meus direitos. Daniel está quebrado, mas ainda tem algumas propriedades no nome. Eu não quero nada dele, mesmo nem pensão alimentícia para duas crianças. Principalmente isso. Valentina a estudou com uma mistura de admiração e incredulidade. Você é mais boba ou mais orgulhosa do que eu imaginava? Sou mãe, respondeu Lara simplesmente. E isso é mais importante que qualquer dinheiro dele. Mãe, já escolhemos! Gritou Luca, correndo de volta com uma bandeja de brigadeiros. Valentina olhou para os meninos se aproximando e sua expressão mudou. Era impossível negar. Eles tinham os olhos de Daniel, o formato do rosto, até o jeito de andar. Lindos, murmurou ela, e sortudos por ter uma mãe como você. Lara pegou a mão dos filhos e se afastou. Vamos, meninos, temos um jantar especial para preparar. Enquanto iam para o caixa, Luca perguntou, Mãe, quem era aquela senhora? Alguém do passado, respondeu Lara. Ninguém importante. Mas a conversa a incomodou pelo resto do dia. Não pelo dinheiro. Ela realmente não queria nada de Daniel. Mas pela primeira vez em anos, alguém havia confirmado em voz alta o que ela sempre soube. Lucas e Luca eram filhos dele. E um dia, talvez, essa verdade viria à tona de uma forma que ela não poderia controlar. Naquela noite, depois de botar os meninos para dormir, Lara se sentou no quintal com uma xícara de chá e olhou para as estrelas. 13 anos de reconstrução. 13 anos de prova de que uma mulher sozinha podia criar 2 meninos extraordinários. 13 anos de distância daquela manhã terrível no escritório. Mas o passado tem uma forma engraçada de voltar quando menos se espera. E Daniel Carvalho, naquele exato momento, estava numa fila de emprego no centro da cidade, segurando um currículo amassado e tentando conseguir uma vaga de garçom para pagar o aluguel do mês. A roda havia girado completamente. O restaurante Cantinho da Serra tinha aquele cheiro de comida caseira que fazia qualquer pessoa se sentir em casa. Alecrim, alho refogado, feijão no fogo, pão saindo do forno. Daniel parou na porta por um momento, tentando reunir coragem. Aos 46 anos, cabelos grisalhos, roupas que já foram elegantes, mas agora pareciam sobras de uma vida anterior,
Ele apertava contra o peito uma pasta com currículos impressos numa gráfica barata. A campainha tocou quando ele empurrou a porta. Era sábado à tarde e o movimento estava intenso. Famílias inteiras se apertavam ao redor das mesas de madeira, crianças correndo entre as cadeiras, conversas misturadas com risadas. O tipo de ambiente que Daniel costumava evitar quando tinha dinheiro. Simples demais, barulhento demais, comum demais. Agora era exatamente o tipo de lugar onde ele esperava conseguir trabalho. "Posso ajudá-lo?" perguntou uma garçonete jovem, carregando uma bandeja pesada de pratos. Eu vim falar sobre a vaga de garçom", disse Daniel, a voz saindo mais baixa que pretendia. "Ah, então fala com o seu Joaquim ali no balcão", disse ela, apontando para um homem robusto que organizava o caixa. Daniel caminhou entre as mesas, evitando o olhar curioso dos clientes. Alguns sussurravam, ainda o reconheciam dos tempos áureos, quando sua foto aparecia nas páginas econômicas dos jornais. "Seu Joaquim, eu vim sobre a vaga." "Daniel Carvalho", disse o homem sem levantar os olhos da gaveta do dinheiro. "Vi seu currículo no e-mail. Meio inusitado, né? Ex-empresário querendo ser garçom." "Eu preciso trabalhar", disse Daniel simplesmente. Joaquim finalmente o encarou. Olhos cansados de quem trabalhava desde criança, mas não cruel. "Escuta, rapaz, eu conheço sua história. Li nos jornais, mas aqui não é lugar para quem quer brincar de ser pobre até a vida melhorar." "Não estou brincando." "Tem certeza? Porque garçom aqui trabalha sábado, domingo, feriado, fica de pé 8 horas, carrega bandeja pesada, escuta desaforo de cliente mal educado. Você aguenta?" Daniel pensou no apartamento minúsculo que mal conseguia pagar, nas contas em atraso, no orgulho que já havia sido massacrado tantas vezes que quase não doía mais. "Aguento." "Então começa na segunda. Chega às 7 da manhã. Uniforme você compra na loja da esquina, calça preta, camisa branca, sapato preto. Não pode ter barba por fazer, cabelo tem que estar arrumado. E uma coisa..." Joaquim se inclinou sobre o balcão. "Aqui todo mundo se trata com respeito. Não interessa se você já foi patrão. Agora você é funcionário. Entendeu?" "Entendido." "Pode ir. Segunda-feira a gente conversa melhor." Daniel saiu do restaurante com uma mistura de alívio e humilhação. Conseguira o emprego, mas cada palavra de Joaquim era um lembrete do quão fundo havia caído. Caminhou pelas ruas do centro, observando a vida acontecer ao seu redor. Vendedores ambulantes, famílias fazendo compras, casais namorando nos bancos da praça, gente simples, feliz, vivendo suas vidas pequenas e completas. Como era possível ter sido tão cego por tanto tempo? Lara verificou o relógio no painel do carro. 3h30. Perfeito. Chegaria no shopping exatamente no horário combinado com os meninos. Era a tradição deles. Todo sábado, após os jogos de futebol do Luca e as aulas de culinária do Lucas, iam tomar açaí e passear um pouco. "Mãe, posso escolher o sabor hoje?" perguntou Luca do banco traseiro, ainda suado do treino. "Pode, desde que não seja aquele com 15 coberturas que mais parece sobremesa", riu Lara. "Ah, mas aquele é o melhor", protestou Lucas. "Com leite condensado, granola, banana." "Isso não é açaí, é pavê", brincou Lara, estacionando o carro. O shopping estava movimentado como sempre aos sábados. Lara segurava uma mão de cada filho, mais por força do hábito que por necessidade. Aos 13 anos, eles já eram responsáveis o suficiente para não se perderem. Mas ela gostava daquela conexão física, da sensação de que ainda eram seus bebês, mesmo sendo quase da altura dela. "Olha, tem uma promoção na loja de games", apontou Luca, parando em frente à vitrine. "Posso só dar uma olhadinha?" 5 minutos, concordou Lara. "Eu fico aqui com o Lucas." Enquanto Luca entrava na loja, Lucas se encostou na parede ao lado da mãe. "Mãe, posso te perguntar uma coisa?" "Sempre."
A senhora às vezes fica triste? A pergunta pegou Lara de surpresa. Triste como? Sei lá. Por não ter um marido, por ter que cuidar da gente sozinha. As mães dos meus amigos sempre reclamam que é difícil. Lara se ajoelhou na frente do filho para ficarem na mesma altura. Lucas, olha nos meus olhos. Vocês dois são a melhor coisa que já me aconteceu na vida. Eu não trocaria nossa família por nada neste mundo. Nem por um marido rico e bonito, brincou ele. Nem por um príncipe encantado, disse ela, beijando a testa dele. Nós três somos completos do jeito que somos. Foi nesse momento que ela o viu. Do outro lado do corredor, saindo de uma loja de roupas masculinas com uma sacola pequena, caminhava Daniel Carvalho. Mais magro, cabelos grisalhos, roupas simples, mas era inegavelmente ele. O homem que havia destruído sua vida 13 anos antes. O mundo parou. Lara sentiu o sangue gelar nas veias, o coração disparar como se estivesse tendo um ataque. Era como se um fantasma tivesse se materializado bem na sua frente. Daniel parecia perdido, olhando ao redor como se estivesse procurando alguma coisa. Mãe? Aconteceu alguma coisa? Perguntou Lucas, notando que ela havia ficado pálida. Não, não foi nada, mentiu ela, tentando se recompor. Vamos procurar o Luca. Mas era tarde demais. Daniel havia levantado o olhar e seus olhos encontraram os dela através da multidão. Por um segundo, que durou uma eternidade, eles se fitaram. O reconhecimento foi instantâneo e devastador. Daniel começou a caminhar na direção deles. Lucas, vem comigo, rápido, disse Lara, pegando a mão do filho e se dirigindo para a loja de games. Mãe, por que a pressa? Só vem. Ela entrou na loja e encontrou Luca experimentando um jogo novo. Vamos embora. Agora. Mas eu ainda não terminei de jogar, protestou Luca. Agora, Luca! Algo no tom da voz dela fez o menino soltar o controle imediatamente. Os dois irmãos trocaram olhares, conheciam bem aquele tom. Significava que alguma coisa estava muito errada. Lara saiu da loja apressada, puxando os dois filhos. Olhou discretamente para os lados, procurando Daniel. Ele estava parado próximo à fonte central, claramente esperando que ela aparecesse. Por aqui, murmurou ela, guiando os meninos na direção oposta. Mas o shopping tinha apenas 2 saídas principais, e Daniel conhecia o lugar. Quando eles chegaram próximo à escada rolante, ele estava lá, esperando. Lara! Ela parou como se tivesse batido numa parede. Os meninos, curiosos, olharam para o homem que havia falado o nome da mãe deles. Quem é você? Perguntou Luca, sempre mais direto que o irmão. Daniel olhou para os 2 meninos e Lara viu o exato momento em que ele compreendeu. O formato do rosto, os olhos, o queixo, o cabelo com aquele fio rebelde na frente. Era como olhar no espelho 13 anos mais jovem. As pernas de Daniel falharam. Ele se segurou na parede, a respiração saindo pesada. Meu Deus, sussurrou. Mãe, quem é esse homem? Perguntou Lucas, se aproximando mais dela instintivamente. Ninguém importante, disse Lara, a voz tremendo. Vamos embora. Ah, Lara, por favor, disse Daniel, estendendo a mão como se quisesse tocá-la. Eles são meus filhos? Não encosta em mim, disse ela recuando, e não fala com eles. Mas eles, olha para eles, Lara. Eles têm meus olhos, meu... Você perdeu o direito de falar sobre eles no dia que os chamou de lixo. Lucas e Lucas se entreolharam, confusos e assustados. Nunca tinham visto a mãe tão alterada. Mãe, vamos embora, por favor, pediu Lucas. Daniel tentou se aproximar mais, os olhos cheios de lágrimas. Meninos, eu sou... Você não é nada para eles, cortou Lara, e nunca vai ser. Ela pegou a mão dos 2 filhos e saiu correndo na direção do estacionamento. Daniel tentou seguir, mas suas pernas pareciam não obedecer. Apoiou-se numa coluna e assistiu sua família, porque era sua família,
não havia como negar, desaparecer entre os carros. No carro, enquanto Lara dirigia com as mãos tremendo, os meninos permaneceram em silêncio por um longo tempo. "Mãe", disse Lucas finalmente, "aquele homem, ele disse que era nosso pai?" Lara estacionou num canto qualquer do estacionamento e desligou o motor. Respirou fundo várias vezes antes de se virar para os filhos. Era. Era o quê? Perguntou Luca. O pai de vocês. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Lara via no retrovisor os rostos dos filhos processando a informação. "Por que você nunca contou?" perguntou Lucas à voz pequena. "Porque ele não mereceu. Quando eu disse que estava grávida de vocês, ele me humilhou, me xingou, disse que vocês eram, disse coisas horríveis." "E por que ele estava chorando agora?" perguntou Luca. "Porque às vezes as pessoas só percebem o valor do que perderam quando já é tarde demais." "Nós vamos vê-lo de novo?" perguntou Lucas. Lara olhou para os dois meninos, seus meninos que ela havia criado com tanto amor, que eram educados, bondosos, felizes apesar de tudo. "Não se eu puder evitar." Naquela noite, Daniel não voltou para casa. Sentou num banco da praça próxima ao shopping e ficou ali até de madrugada, revivendo aquele momento infinitas vezes. Os rostos dos seus filhos, a forma como Lara o havia protegido deles, o medo nos olhos dos meninos. Ele tinha 2 filhos, 2 meninos lindos, saudáveis, bem criados. E eles não sabiam quem ele era. Pior, sabiam exatamente quem ele era, o homem que havia abandonado a mãe deles no momento em que mais precisaram. Quando o sol nasceu, Daniel finalmente entendeu completamente o tamanho da sua perda. Não havia perdido apenas uma mulher. Havia perdido 13 anos de abraços, de primeiras palavras, de primeiros passos, de jogos de futebol, de ajuda com lição de casa, de conversas antes de dormir. Havia perdido a chance de ser pai. E talvez, apenas talvez, fosse tarde demais para reconquistar esse direito. Daniel não conseguiu dormir naquela noite. Ficou sentado na cama estreita do seu apartamento minúsculo, olhando para a parede descascada, tentando processar o que havia acontecido no shopping. A imagem dos 2 meninos estava gravada na sua retina como uma fotografia que não desbotava. Lucas e Luca. Até os nomes eram bonitos, escolhidos com carinho por uma mãe que criou os filhos sozinha. Seus filhos. A palavra ecoava na sua mente como um eco distante. Pai. Ele era pai. Durante 13 anos, viveu acreditando que havia esquivado de uma armadilha, que havia sido esperto em se livrar de um problema. Agora percebia que havia se livrado da única coisa que realmente importava na vida. Na segunda-feira, chegou ao restaurante como um zumbi. Joaquim o olhou com desconfiança quando ele apareceu na porta, 15 minutos atrasado, com cara de quem não havia dormido em dias. "Que cara é essa, rapaz? Já mudou de ideia sobre o trabalho?" "Não, senhor. Desculpa o atraso. Não vai acontecer de novo." Joaquim o observou por um momento. "Problema em casa?" Daniel pensou na pergunta. Casa? O que ele tinha poderia ser chamado de casa. 4 paredes vazias, uma cama solteiro, um fogão que mal funcionava. Enquanto isso, Lara havia construído um lar de verdade. Um lugar onde 2 meninos cresceram seguros, amados, felizes. "Problema da vida", respondeu honestamente. O primeiro dia de trabalho foi um desastre. Daniel derrubou 2 bandejas, confundiu os pedidos 3 vezes e quase brigou com um cliente que reclamou da demora. Joaquim o chamou no final do expediente. "Olha aqui, Daniel. Eu entendo que você está passando por uma fase difícil, mas não posso ter funcionário que não consegue se concentrar. Os clientes percebem." "Eu sei. Desculpa. Aconteceu alguma coisa específica? Porque do jeito que você tá, melhor ficar em casa."
Daniel hesitou. Como explicar que havia descoberto ter 2 filhos adolescentes que o odiavam sem nunca tê-lo conhecido? Como contar que a mulher que ele humilhou anos atrás se tornara tudo o que ele deveria ter sido? Forte, digna, bem-sucedida. Eu descobri uma coisa sobre o meu passado, disse finalmente. Uma coisa que mudou tudo. Quer conversar sobre isso? Não sei se você entenderia. Joaquim se serviu um café e ofereceu um para Daniel. Rapaz, eu tenho 62 anos, 5 filhos criados e 2 ex-esposas. Já vi de tudo nesta vida. Tenta me surpreender. Daniel bebericou o café, sentindo o calor descendo pela garganta. Eu descobri que tenho 2 filhos que eu não conhecia. Como assim não conhecia? Eu sabia que existiam, mas eu neguei, rejeitei. Disse coisas terríveis sobre eles e sobre a mãe. Joaquim assentiu devagar. E agora? Agora eu os vi. São 2 meninos incríveis, bem criados, educados. E eles não sabem quem eu sou. Bem, sabem, mas eles sabem que eu sou o cara que abandonou a mãe deles. E você quer o quê? Ser pai agora? A pergunta atingiu Daniel como um soco. Eu não sei se tenho esse direito. Direito você perdeu mesmo, mas ainda tem responsabilidade. Como assim? Filho é filho, Daniel. Não importa quantos anos passaram. Você tem responsabilidade com esses meninos. A questão é, o que você vai fazer com essa responsabilidade? Daniel ficou em silêncio, processando as palavras. Minha sugestão, continuou Joaquim. Primeiro você se endireita, vira homem de verdade. Depois você vê se consegue conquistar o perdão da mãe deles. Porque sem ela do seu lado, você nunca vai conseguir se aproximar dos meninos. Naquela noite, Daniel fez algo que não fazia há anos. Pesquisou sobre Lara na internet. Descobriu que ela tinha um buffet chamado Sabor da Casa, com ótimas avaliações no Google. Leu dezenas de comentários elogiando a comida, o atendimento, a dedicação dela. Uma cliente escreveu: a Lara é um exemplo de superação, mulher batalhadora que conquistou tudo com muito trabalho. Encontrou algumas fotos do buffet em redes sociais. Lara aparecia sorrindo ao lado de pratos elaborados, sempre com os cabelos presos, avental limpo, expressão de quem amava o que fazia. Estava mais bonita do que ele lembrava. A maturidade havia acentuado seus traços, dado mais profundidade ao seu olhar. Procurou informações sobre os meninos. Lucas aparecia numa matéria do Jornal do Bairro sobre jovens talentos da culinária. Luca estava numa foto da escola, recebendo um prêmio de melhor aluno do ano. 2 garotos brilhantes, cada um com suas qualidades únicas. Filhos que ele poderia ter acompanhado crescer. Daniel fechou o notebook e apoiou a cabeça nas mãos. Como alguém podia ser tão estúpido? Como havia jogado fora a chance de ter uma família de verdade por causa do orgulho e do medo? Na terça-feira, trabalhou melhor. Concentrou-se nas tarefas, foi educado com os clientes, não derrubou nenhuma bandeja, mas a cabeça estava sempre voltando para os meninos. Será que gostavam de futebol? De que matérias mais gostavam na escola? Que comida preferiam? Tinham namoradas? Sonhos para o futuro? 13 anos de perguntas sem resposta. Na quarta-feira tomou uma decisão. Passou na escola onde eles estudavam, havia descoberto o nome numa das matérias que encontrou online. Não tinha planos específicos, apenas queria vê-los, de longe, sem interferir. Ficou do outro lado da rua quando o sinal bateu. Centenas de adolescentes saíram em grupos animados, mochilas nas costas, conversando alto. Procurou pelos rostos conhecidos entre a multidão. Lá estavam eles. Lucas caminhava ao lado de um grupo de meninos, carregando uma mochila pesada, óculos escorregando pelo nariz. Tinha uma expressão séria, concentrada, típica de quem levava os estudos a sério. Luca estava mais atrás, cercado por um grupo maior, gesticulando animadamente, fazendo os outros rirem.
Dois meninos completamente diferentes, mas claramente irmãos, claramente seus filhos. Daniel os seguiu à distância, mantendo-se escondido atrás dos carros. Eles pararam numa padaria, compraram salgados, sentaram num banco da praça próxima. Conversaram sobre alguma coisa que fez Lucas rir, um som que Daniel nunca havia escutado, mas que reconheceu como próprio. "E aí, Lucas, vai tentar a vaga no curso de culinária mesmo?" perguntou um dos amigos. "Vou sim. Minha mãe disse que, se eu quiser, ela me ajuda a estudar em uma escola melhor." "Sua mãe é demais, cara. Minha mãe reclama de tudo. A sua sempre te apoia." Lucas sorriu com orgulho. "É, ela é incrível mesmo." Daniel sentiu uma pontada no peito. Era assim que um filho deveria falar do pai. Com amor, admiração, gratidão. Seus meninos falavam assim da mãe, mas nunca falariam assim dele. "E você, Luca?" perguntou o outro menino. "Vai fazer o que depois do colegial?" "Ainda não sei. Talvez educação física ou teatro. Gosto de mexer com crianças, sabe? Minha mãe sempre fala que o importante é fazer algo que deixe o mundo um pouco melhor." Ensinamentos de uma mãe sábia. Valores que Daniel poderia ter ajudado a passar, se não tivesse sido um covarde. Quando os meninos se levantaram para ir embora, Daniel percebeu que estava chorando. Ali, escondido atrás de um carro, um homem de 46 anos chorava como uma criança ao ver seus próprios filhos pela primeira vez. Naquela noite, ligou para Joaquim. "Alô? Joaquim, é o Daniel. Desculpa ligar tarde." "Que foi, rapaz? Aconteceu alguma coisa?" "Eu vi meus filhos hoje, de longe. Eles são perfeitos, Joaquim." E aí, se sentiu melhor? Pior, muito pior. Porque eu percebi que eles são perfeitos sem mim, que a mãe deles fez um trabalho incrível sozinha, e que eu sou só um estranho que não faz falta nenhuma na vida deles. Daniel, escuta uma coisa. Pai não é só quem gera. Pai é quem cria, quem educa, quem está presente. Você não foi pai até hoje, mas ainda pode tentar ser. E se eles não quiserem? Aí você aceita e segue em frente. Mas pelo menos tenta. Porque se não tentar, vai passar o resto da vida se perguntando "e se?" Daniel desligou o telefone e olhou para o espelho embaçado do banheiro minúsculo. O homem que o encarava de volta era uma sombra do que um dia foi. Cabelos grisalhos, rugas de amargura, olhos cansados. Mas talvez, apenas talvez, ainda houvesse tempo de se tornar alguém melhor. Alguém que seus filhos pudessem um dia ter orgulho de chamar de pai. Daniel passou a semana toda ensaiando o que diria quando encontrasse Lara. Ficava acordado até tarde, andando pelo apartamento minúsculo, repetindo frases em voz alta, tentando encontrar palavras que pudessem desfazer 13 anos de dor e abandono. Sabia que seria impossível, mas precisava tentar. Descobriu onde ficava a escola dos meninos, os horários de entrada e saída, a rotina deles. Não era perseguição, pelo menos tentava convencer a si mesmo disso. Era curiosidade paterna atrasada, uma necessidade desesperada de conhecer os filhos que havia rejeitado. Na sexta-feira, tomou coragem. Chegou cedo perto da escola, estacionou o carro velho que mal funcionava do outro lado da rua e esperou. O coração batia descompassado, as mãos suavam frio. Era como um adolescente nervoso antes do primeiro encontro, exceto que não tinha 16 anos e não era um encontro romântico. Era um homem adulto tentando corrigir o pior erro da sua vida. 7h40. Lara apareceu dirigindo um carro simples, mas bem cuidado. Daniel a observou descer e abrir a porta traseira para os meninos. Lucas saiu primeiro, mochila pesada nas costas, se despedindo da mãe com um beijo no rosto. Luca veio em seguida, mais agitado, fazendo alguma brincadeira que fez Lara rir.
A risada dela atravessou a rua e atingiu Daniel como um tiro. Era a mesma risada de 13 anos atrás, quando eles conversavam no escritório antes de tudo desabar. Melodiosa, sincera, contagiante. Uma risada que ele havia calado para sempre naquele dia terrível. Os meninos entraram na escola, acenando para a mãe. Lara ficou parada por um momento, observando-os desaparecer entre outros alunos. Havia tanto amor naquele olhar, tanta proteção, tanto orgulho. Daniel sentiu uma pontada de inveja misturada com admiração. Ela havia feito sozinha o trabalho que deveria ter sido dos dois. Quando Lara voltou para o carro, Daniel saiu do seu e começou a atravessar a rua. Ela o viu imediatamente e parou, a mão congelando na maçaneta da porta. Por um momento, apenas se olharam através da distância que os separava. Lara, ele disse, parando a alguns metros dela, por favor, não fuja. O que você quer, Daniel? A voz saiu fria, controlada, mas ele podia ver as mãos dela tremendo. Conversar. Sobre o quê? Sobre como você sumiu da nossa vida? Sobre como me humilhou quando mais precisei de você? Ou sobre como apareceu do nada depois de 13 anos? Daniel engoliu seco. Sobre os meninos. Não. Lara abriu a porta do carro. Você não tem direito de falar sobre eles. Eles são meus filhos. São? Ela se virou para encará-lo, os olhos brilhando de raiva. Então me diz, qual é a comida preferida do Lucas? Qual é o sonho do Luca? Qual deles é mais tímido? Qual tem medo de escuro? Qual aprendeu a andar primeiro? Daniel ficou em silêncio. Não sabia nenhuma resposta. Você não sabe nada sobre eles, continuou Lara, a voz subindo. Não sabe que o Lucas tem alergia a camarão. Não sabe que o Luca ainda chora quando assiste filme triste. Não sabe que eles me perguntaram 1000 vezes sobre o pai e eu sempre inventei desculpas para proteger vocês três. Lara, eu... Você o quê? Sentiu remorso? Descobriu que tem consciência? Parabéns, Daniel. Só levou 13 anos. Eu era um idiota, um covarde. Eu admito. Era? Lara riu, mas não tinha humor nenhum na risada. E agora é o quê? Um santo? Daniel olhou para as próprias roupas simples, para o carro velho estacionado ali perto, para as mãos calejadas do trabalho no restaurante. Agora eu sou um homem quebrado, que perdeu tudo na vida e descobriu que a única coisa que realmente importava eram vocês três. Que conveniente descobrir isso justamente agora que você não tem mais nada. A frase atingiu Daniel como uma bofetada. Você acha que eu vim aqui por interesse? Não sei por que você veio aqui, Daniel, mas sei que chegou tarde demais. Por favor. Ele deu um passo à frente, as mãos estendidas num gesto de súplica. Me deixa conhecer eles. Me deixa tentar ser o pai que eu deveria ter sido. Pai? Lara riu com amargura. Pai é quem acorda de madrugada quando eles têm febre. Pai é quem vai às reuniões da escola. Pai é quem ensina a andar de bicicleta, quem ajuda com a lição de casa, quem seca as lágrimas quando eles se machucam. Você quer ser pai agora? Depois que todo o trabalho difícil já foi feito? Eu sei que não posso recuperar os anos que perdi, mas posso tentar ser presente daqui para frente. Presente? A voz de Lara estava quebrando agora. Você sabe o que é ser presente, Daniel? É estar lá quando o Lucas teve pneumonia aos 5 anos e ficou internado uma semana. É trabalhar 3 empregos para pagar a escola particular que eles mereciam. É segurar o Luca no colo quando ele teve pesadelos por 2 meses depois de assistir um filme de terror na casa do amigo. É explicar para 2 crianças por que o pai delas nunca vem visitá-las, sem falar mal de você, porque eu não queria que eles crescessem com ódio no coração. Cada palavra era uma punhalada. Daniel sentiu o peso de cada situação que havia perdido, cada momento importante que não viveu. Eu não sabia, murmurou. Não sabia porque não quis saber. Você me jogou dinheiro no chão, Daniel, como se eu fosse uma prostituta, como se meus filhos fossem mercadoria. Nossos filhos. Meus filhos,
Lara explodiu. Eu que fiquei acordada noite após noite quando eles eram bebês. Eu que ensinei eles a falarem, a caminharem, a serem homens de bem. Eu que chorei de orgulho na primeira apresentação da escola, na primeira nota boa, no primeiro gol que o Luca fez. Onde você estava em tudo isso? Daniel não teve resposta. Onde estava mesmo? Construindo um império que desmoronou. Casando com uma mulher que não amava. Vivendo uma vida vazia, enquanto a verdadeira família que poderia ter tido crescia longe dele. Me desculpa, disse ele, a voz saindo como um sussurro. Me desculpa por tudo. Desculpas não devolvem 13 anos, Daniel. Eu sei, mas talvez ainda dê tempo de construir alguma coisa, nem que seja uma amizade, um respeito. Lara o estudou por um longo momento. Daniel viu nos olhos dela a mesma mulher que conhecera anos atrás. Forte, determinada, mas agora temperada pela experiência de quem havia enfrentado o mundo sozinha e vencido. Sabe qual é a diferença entre nós dois, Daniel? Qual? Quando você me rejeitou, eu não me deixei quebrar. Usei sua rejeição como combustível para me tornar uma pessoa melhor, para construir uma vida digna para os meus filhos. Você usou seu orgulho para destruir tudo ao seu redor. E agora, não existe possibilidade De quê? De perdão? De segunda chance? Lara balançou a cabeça. Não é sobre perdão, Daniel. É sobre merecimento. E você ainda não merece conhecer meus filhos. O que eu preciso fazer para merecer? Primeiro, vira um homem. Um homem de verdade. Não essa sombra que você se tornou. Depois, se um dia eu achar que você mudou de verdade, talvez conversemos. Quanto tempo isso vai levar? Talvez para sempre. Talvez nunca. Depende de você. Lara entrou no carro e ligou o motor. Daniel bateu no vidro. Lara, por favor, me dá uma chance. Ela abaixou o vidro alguns centímetros. Uma chance? Eu te dei uma chance 13 anos atrás quando te contei sobre a gravidez. Você escolheu me chamar de mentirosa e meus filhos de lixo. Agora vive com as consequências das suas escolhas. E partiu, deixando Daniel parado na calçada, com o coração partido e a certeza de que talvez tivesse perdido para sempre a única coisa que realmente importava na vida. Naquela noite, ele se olhou no espelho embaçado do banheiro e tomou uma decisão. Se Lara queria que ele virasse um homem de verdade, então era exatamente isso que faria. Nem que levasse o resto da vida. Seus filhos mereciam um pai melhor do que ele havia sido até agora. E pela primeira vez em 13 anos, Daniel Carvalho estava disposto a trabalhar para merecer o amor de alguém. 3 meses depois do confronto na escola, Daniel havia se tornado outro homem. Não externamente. As roupas ainda eram simples, o cabelo ainda tinha fios grisalhos, as mãos ainda estavam calejadas do trabalho no restaurante. Mas por dentro, algo fundamental havia mudado. Joaquim foi o primeiro a notar. Você tá diferente, Daniel, disse numa tarde de movimento intenso enquanto organizavam as mesas para o jantar. Diferente como? Mais sólido, como se tivesse encontrado um propósito. Daniel sorriu enquanto dobrava os guardanapos com capricho. Era verdade. Pela primeira vez na vida, ele tinha um objetivo claro: provar que merecia uma segunda chance. Não apenas com os filhos, mas consigo mesmo. Havia começado pequeno. Chegava sempre 15 minutos antes do horário no restaurante. Ficava até mais tarde para ajudar na limpeza sem receber por isso. Tratava cada cliente como se fosse família, memorizando pedidos, lembrando preferências, sorrindo mesmo quando estava cansado. Seu Daniel, disse a senhora Rosa, cliente regular que vinha almoçar toda terça. O senhor está sempre tão educado, tão atencioso. Meus filhos podiam aprender com o senhor. Comentários assim doíam e aqueciam ao mesmo tempo. Doíam porque lembravam que ele havia desperdiçado a chance de educar seus próprios filhos. Aqueciam porque mostravam que ainda não era tarde para se tornar alguém melhor. Nas horas vagas, Daniel começou a estudar.
Comprou livros usados sobre paternidade, sobre educação de adolescentes, sobre como reconstruir relacionamentos rompidos. Lia artigos na internet sobre desenvolvimento infantil, tentando entender retroativamente os estágios que havia perdido na vida de Lucas e Luca. "Por que você não me procurou quando eles eram pequenos?" perguntara Lara naquele dia terrível na escola. A pergunta o assombrava todas as noites. A resposta era simples e devastadora. Porque era um covarde. Porque era mais fácil fingir que eles não existiam do que assumir a responsabilidade de ser pai. Mas agora queria assumir essa responsabilidade, mesmo sabendo que talvez fosse tarde demais. Daniel começou a frequentar discretamente os lugares onde sabia que poderia ver os meninos de longe, não para interferir. Havia prometido a si mesmo que não faria isso até Lara permitir, mas para conhecê-los, mesmo que à distância. Descobriu que Lucas ia toda quinta-feira na biblioteca municipal estudar para as Olimpíadas de Matemática. Daniel começou a frequentar a mesma biblioteca, sentando algumas mesas atrás, observando a concentração do filho nos livros. O menino tinha uma disciplina impressionante, anotava tudo com letra caprichada, não se distraía com o movimento ao redor. "Igualzinho à mãe", murmurava Daniel para si mesmo. Luca jogava futebol no campo do bairro todo sábado de manhã. Daniel assistia escondido atrás das árvores, vendo o filho correr, rir, fazer gols, comemorar com os amigos. Era extrovertido como Daniel havia sido na juventude, mas tinha uma bondade natural que Daniel nunca possuíra. Numa dessas manhãs, presenciou uma cena que o marcou profundamente. Um menino mais novo caiu no campo e se machucou. Enquanto os outros continuaram jogando, Luca parou imediatamente. Ajudou o garoto a se levantar, limpou o ferimento com a própria camisa e ficou com ele até que a dor passasse. "Você criou meninos incríveis, Lara", sussurrou Daniel, secando uma lágrima. Com o tempo, Daniel descobriu mais sobre a vida que Lara havia construído. O buffet dela era referência no bairro não apenas pela comida, mas pela forma como ela tratava funcionários e clientes. Conversou discretamente com fornecedores, vizinhos, pessoas que a conheciam. "A Lara é uma santa", disse Dona Aparecida, que trabalhava na padaria ao lado do buffet. "Semana passada mesmo, quando meu neto ficou doente, ela mandou comida pronta para nossa família toda semana, sem cobrar nada. É uma batalhadora", acrescentou seu João do açougue. "Levantou aquele negócio do zero, sempre pagando as contas em dia, sempre com um sorriso no rosto. E os meninos dela, educados como poucos. Nunca vi adolescente tão respeitoso. Cada relato era uma punhalada e uma lição. Punhalada porque mostrava a mulher extraordinária que ele havia rejeitado. Lição porque mostrava o tipo de pessoa que ele precisava se esforçar para ser. Daniel começou a fazer pequenas ações anônimas, tentando ajudar sem se expor. Quando soube que o carro de Lara havia quebrado, pagou anonimamente pelo conserto na oficina. Quando descobriu que ela estava com dificuldades para pagar uma reforma no buffet, deixou um envelope com dinheiro na porta, sem identificação. Mas Lara era esperta demais para não desconfiar. Na quarta tentativa de ajuda anônima, um pagamento antecipado que Daniel fez para o fornecedor de carnes do buffet, ela descobriu. Apareceu no restaurante onde ele trabalhava numa tarde de movimento baixo. "Precisamos conversar", disse ela, se sentando numa mesa no canto. Daniel secou as mãos no avental e se aproximou, o coração batendo forte. "Oi, Lara. Para com isso." "Com o quê?" "Com essa história de ajuda anônima. Eu sei que é você." Daniel se sentou à frente dela, envergonhado como um menino pego fazendo travessura. "Como descobriu?" "Porque eu te conheço, Daniel. Sempre foi arrogante demais para ajudar alguém sem querer alguma coisa em troca." A frase doeu, mas ele sabia que merecia. "Desta vez é diferente." "É? É. Eu não quero nada em troca. Só quero que vocês estejam bem." Lara o estudou por um longo momento. Daniel notou que ela estava mais bonita,
mais madura. O rosto havia ganhado uma serenidade que só quem superou grandes dificuldades possuía. Por quê? Perguntou ela. Porque é a única forma que encontrei de ser útil na vida de vocês. Eu não preciso da sua ajuda financeira, Daniel. Eu sei, você construiu uma vida incrível sozinha. Eu só queria contribuir de alguma forma. Você acha que dinheiro vai consertar 13 anos de abandono? Não, eu sei que não vai, mas é a única coisa que posso oferecer agora. Lara suspirou fundo. Eu dou tudo. Como? Todo o dinheiro que você deixa anonimamente, eu dou para instituições de caridade. Não quero nada que venha de você. Daniel sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Por quê? Porque aceitar sua ajuda seria aceitar que você tem algum direito sobre nós. E você não tem. Lara, Não. Ela levantou a mão. Deixa eu terminar. Você quer ser útil? Então para de tentar comprar o perdão. Para de aparecer nos lugares onde meus filhos estão. Sim, eu sei que você anda seguindo eles. Daniel baixou a cabeça envergonhado. Você quer provar que mudou? Continuou Lara. Então muda de verdade. Constrói uma vida digna. Aprende a ser um homem de caráter. Não por nós, mas por você mesmo. E depois, se eu conseguir me tornar um homem melhor, você vai me dar uma chance de conhecer os meninos? Talvez, ou talvez não. Mas pelo menos você vai poder se olhar no espelho sem sentir vergonha. Daniel assentiu devagar. Você tem razão. Eu sempre tive, Daniel. O problema é que você demorou 13 anos para escutar. Lara se levantou para ir embora, mas parou antes de sair. Uma última coisa, disse ela sem se virar. Obrigada. Por quê? Por ter saído da nossa vida naquele dia. Se você tivesse ficado, meus filhos teriam crescido vendo o homem que você era. Agora, se um dia nos encontrarmos de novo, eles talvez possam conhecer o homem que você se tornou. E saiu, deixando Daniel sozinho com a tarefa mais difícil da sua vida. Aprender a ser digno do amor que havia rejeitado. Naquela noite, Daniel jogou fora todos os endereços que havia anotado sobre Lucas e Luca. Parou de frequentar os lugares onde podia vê-los. Cancelou todas as ajudas anônimas que havia planejado. Se queria provar que havia mudado, tinha que mudar de verdade. Não pelas migalhas de atenção que poderia receber, mas porque era a coisa certa a fazer. Pela primeira vez em 46 anos, Daniel Carvalho estava aprendendo o que significava amar alguém de verdade, querer o bem dessa pessoa, mesmo quando isso significava ficar longe dela. 6 meses se passaram desde a última conversa no restaurante. Daniel havia cumprido religiosamente a promessa feita a si mesmo. Não procurou mais Lara, não seguiu mais os meninos, não tentou mais ajudas anônimas. Focou apenas em se tornar um homem melhor, independentemente de qualquer recompensa que isso pudesse trazer. O trabalho no restaurante se transformou numa vocação inesperada. Joaquim o promovera para subgerente depois que percebeu como Daniel tratava tanto funcionários quanto clientes com genuíno respeito. Não era mais o ex-empresário falido tentando sobreviver, mas alguém que havia encontrado dignidade no trabalho honesto. Você mudou muito, rapaz, disse Joaquim numa tarde tranquila. No início, pensei que não ia durar nem um mês. Eu também, admitiu Daniel, organizando os cardápios novos. Achei que estava fingindo ser uma pessoa melhor. Demorei para entender que a gente se torna aquilo que pratica todo dia. Naquela noite de sexta-feira, Daniel estava fechando o restaurante quando recebeu uma ligação inesperada. Era Robson, seu antigo motorista, que ainda mantinha contato esporádico. Patrão, quer dizer, Daniel, preciso te avisar de uma coisa. Que foi? Aqueles meninos, seus filhos,
Eles estão numa apresentação na escola hoje à noite. Achei que você gostaria de saber. Daniel sentiu o coração acelerar. Que tipo de apresentação? O mais velho ganhou um prêmio de jovem chefe do ano. O outro vai apresentar um projeto sobre inclusão social. É hoje às 8, no auditório da escola. Daniel olhou no relógio. 7h15. Ainda dava tempo de chegar, mas havia prometido não interferir nas vidas deles. Ficou parado, no meio do restaurante vazio, dividido entre o desejo desesperado de ver os filhos receberem reconhecimento e o compromisso de respeitar os limites que Lara havia imposto. Obrigado por avisar, Robson, mas eu não vou. Por quê? São seus filhos, cara. São filhos dela. Eu sou só um estranho que quer que eles sejam felizes. Daniel desligou o telefone e terminou de fechar o restaurante. Dirigiu para casa tentando não pensar na festa que estava perdendo, mais uma vez. Mas quando chegou no prédio onde morava, não conseguiu subir. Ficou no carro, olhando para o celular, imaginando como seria ver Lucas recebendo um prêmio, Luca apresentando seu projeto. Às 8h30 não aguentou mais. Dirigiu até a escola. O estacionamento estava lotado, famílias inteiras chegando e saindo do auditório. Daniel estacionou longe, numa rua escura, e caminhou até conseguir ver a entrada principal. Não ia entrar, só queria estar perto, mesmo que de longe. Através das janelas iluminadas, podia ver o movimento dentro do auditório. Palco decorado, crianças e adolescentes bem vestidos, pais tirando fotos. A vida acontecendo sem ele, como sempre acontecera nos últimos 13 anos. Foi quando a viu. Lara saía do auditório acompanhada dos 2 meninos, todos sorrindo radiantes. Lucas segurava um troféu dourado. Luca carregava um certificado emoldurado. Estavam vestidos com roupas sociais simples, mas elegantes. Daniel podia imaginar Lara economizando por meses para comprar aqueles ternos. Escondeu-se atrás de uma árvore, apenas observando. A felicidade estampada nos rostos dos 3 era contagiante. Lara parecia mais orgulhosa que os próprios filhos, tirando fotos, ajeitando a gravata de Lucas, bagunçando o cabelo de Luca com carinho. Mãe, obrigado por acreditar na gente, disse Lucas, abraçando ela. Obrigado nada. Vocês mereceram cada conquista, respondeu Lara, a voz emocionada. E obrigado por nunca desistir da gente, acrescentou Luca, por trabalhar tanto para nos dar oportunidades. Vocês são meu maior orgulho, disse ela, puxando os 2 para um abraço apertado. E sempre serão. Daniel assistiu à cena com o coração partido e cheio ao mesmo tempo, partido pela dor de não fazer parte daquele momento, cheio pela certeza de que seus filhos tinham a melhor mãe do mundo. Foi então que aconteceu algo inesperado. Lara olhou na direção onde ele estava escondido. Por um segundo que durou uma eternidade, seus olhos se encontraram através da escuridão. Ela sabia que ele estava ali. Em vez de raiva, Daniel viu algo diferente no olhar dela. Não era perdão, ainda era cedo para isso, mas era reconhecimento, uma espécie de paz silenciosa. Lara sussurrou algo no ouvido dos meninos e eles entraram no carro. Ela ficou parada por mais um momento, olhando na direção de Daniel. Depois, de forma quase imperceptível, fez um pequeno aceno com a cabeça. Não era um convite, não era perdão, era apenas reconhecimento de que ele havia respeitado os limites, que estava tentando ser melhor, que talvez, apenas talvez, merecesse aquele pequeno gesto. Daniel saiu de trás da árvore e acenou de volta, discretamente. Lara entrou no carro e partiu com os meninos, levando consigo os troféus e a felicidade de uma família completa que ele havia escolhido abandonar. Mas pela primeira vez em 13 anos, Daniel não se sentiu completamente excluído. Sentia-se parte da história deles, mesmo que de longe, mesmo que silenciosamente. Naquela noite, escreveu uma carta que nunca pretendeu entregar.
Lucas e Luca, vocês não me conhecem e talvez nunca venham a me conhecer. Mas eu queria que soubessem que existe um homem neste mundo que sente um orgulho imenso de vocês, mesmo não tendo o direito de sentir isso. Lucas, seu talento na cozinha e sua dedicação aos estudos são inspiradores. Lucas, sua alegria de viver e seu coração generoso iluminam qualquer ambiente. Vocês se tornaram homens excepcionais porque têm uma mãe excepcional. Ela fez sozinha o trabalho que deveria ter sido nosso e fez melhor do que eu jamais conseguiria. Se um dia, no futuro, vocês quiserem me conhecer, eu estarei aqui. Se não quiserem, eu entenderei. Mas saibam que vocês têm um pai que aprendeu tarde demais o que realmente importa na vida. E que os ama desde o primeiro dia, mesmo tendo demorado 13 anos para ter coragem de admitir isso. Daniel dobrou a carta e a guardou na gaveta ao lado da cama. Talvez um dia a entregasse. Talvez não. O importante era que tinha finalmente encontrado paz com suas escolhas, tanto as antigas quanto as novas. Alguns meses depois, Daniel soube através de Robson que Lucas havia sido aceito numa escola técnica de gastronomia com bolsa integral, e Luca ganhara uma bolsa de estudos para fazer teatro. Lara havia conseguido dar aos filhos todas as oportunidades que eles mereciam. Na noite em que recebeu essa notícia, Daniel se olhou no espelho e viu finalmente o homem que deveria ter sido desde o início. Não era tarde demais para ser essa pessoa. Era tarde demais, apenas para ser pai dos meninos nos anos que eles mais precisaram. Mas talvez, apenas talvez, ainda houvesse tempo de ser o homem que eles poderiam um dia ter orgulho de conhecer. Do outro lado da cidade, Lara colocava os filhos para dormir depois de um dia de comemoração. Quando beijou a testa de cada um, sussurrou: "Vocês nunca serão lixo. Vocês são tudo o que eu sempre quis." E pela primeira vez em 13 anos, não sentiu raiva ao lembrar do homem que havia rejeitado os filhos. Sentia apenas uma tristeza tranquila pelo tempo perdido e uma esperança silenciosa de que talvez, um dia, a história pudesse ter um capítulo diferente. No final das contas, o amor verdadeiro, às vezes, significa estar presente mesmo quando não podemos estar perto. E Daniel havia finalmente aprendido a amar seus filhos da única forma que lhe restava, de longe, em silêncio, desejando apenas que fossem felizes. Era pouco, mas era sincero e era um começo.